Para a tarefa um, nós vamos utilizar a função que já foi definida no exemplo, que é essa graficar membrana, e a gente vai definir os parâmetros do problema, que são o raio interno e o raio externo, que são 1 e 5 respectivamente, aqui tem. No array A gente vai colocar o que está sozinho vezes 2 nessa fórmula de U5θ, que seria 4 vezes 2, e os cossenos, seriam 0 e 0, pois não tem cossenos. No B seriam os senos, dessa mesma forma, não tem, então 0, 0, 0. O C seria da fórmula de U1θ, 2 vezes o que está sozinho, 2 vezes 1, e os outros seriam 0, 0, que seriam os cossenos. No D, 0, 0, 0 são os senos, não tem senos também, porque o U de 1 e θ é apenas 1. Aí a gente vai, utiliza a função que já foi definida no exemplo e o gráfico que a gente chega é esse aqui, essa cônica. Na letra B, a gente vai definir um delta pequeno para ver como que o gráfico se comporta. Nesse caso, a gente escolheu 0,01 e viu que o gráfico se afunila bem mais rapidamente. Né? Quanto menor esse número, mais rapidamente vai ser o afunilamento. Aqui já chegou num limite, né, que afunila praticamente instantâneo. Aí a letra C pede a gente para montar a função, e aí a gente define essa função U com o A0 sendo 1 e o B0 sendo 3 sobre o ln de 5, com os cossenos e senos. Aí a gente vai ter como retorno essa fórmula aqui, que seria A0 mais B0 vezes o ln de R. Para a tarefa de número 2 é praticamente a mesma coisa. A gente só vai utilizar os valores diferentes. Né? O raio aqui varia de 1 até 3, como o problema diz. E no A, a gente vai colocar o que está sozinho, 2. Cadê? 2 vezes o que está sozinho, que é 1. Então fica 2 vezes 1 e mais o que está com cosseno, que seria 2. E como não tem outro cosseno, aqui é 0. Aqui são os senos, só tem o seno de 3θ, então aqui fica 0,03. No item C, seria 2 vezes o que está sozinho, 4. Aí 0, que seria o que está com o cosseno, e menos 3, que está com esse cosseno de 4θ. Aqui no D são os senos 0, menos 1 e 0, porque tem um menos 1 vezes o seno de 2θ aqui. Aí a gente aplica a fórmula que já foi definida e chegamos nesse gráfico aqui. A tarefa 3 ela pede para usar a fórmula do círculo no problema do anel. Aí a gente especifica aqui, né, igual a gente fez nas últimas, os valores dos raios, do A1, do B1, do A2, do B2, define a função e usa a função que também foi especificada lá em cima para fazer o gráfico. Aí o gráfico que a gente obtém é esse aqui, que seria o gráfico da função dada na questão. O item 3 pede para a gente dizer o que está certo e o que está errado no raciocínio de Tainá. O que está certo é que realmente esse negócio de que o W é igual ao 1 mais o 2 ele serve. Porém, nesse caso, como o 2 está em função de menos o 1, quando a gente. Aqui, ó, quer ver? O 2 ele tem um menos o 1 aqui, ó, na fórmula dele. Então, quando a gente somar os dois, o 1 vai desaparecer da equação do W. Então, o W vai ficar em função apenas do U2 dessa parte aqui do 2 e não vai satisfazer o problema. E não satisfaz porque a nossa solução fica incompleta, já que ela deveria ter termo do U1 e do U2, para realmente ser uma solução da equação diferencial.